Boa tarde a todos. Nós vamos dar início ao segundo dia do nosso mini-curso Introdução às Línguas Indígenas Brasileiras. Eu quero dar, então, boas-vindas e uma boa tarde a todas as pessoas que estão participando desse mini-curso e aqueles que vão assistir depois pelo YouTube. Então, eu quero apresentar a nossa programação. Nós temos hoje, dia 25 de setembro de 2010, às 14 horas, a palestra Contribuições das Sociedades Indígenas para o Conceito de Língua Adicional, a ser proferida pela professora doutora Ana Adelina Lopo Ramos, da Universidade de Brasília, uma professora especialista em ensino de português como segunda língua. Às 14h40, a palestra A Formação de Professores Indígenas para o Ensino de Suas Línguas nas Escolas das Aldeias, o caso do Xicrim do Cateté, com a participação do professor Dr. Lucivaldo Costa, da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Estado do Pará, e do querido professor Catopti Xicrim, coordenador de Educação Infantil, Cultura, Identidade e Língua Indígena da CEMED Paraupebas. Às 15h20, a palestra As Línguas Indígenas do Mato Grosso do Sul, a ser proferida pelo professor Dr. Andérbio Márcio Silva Martins, da Universidade Federal da Grande Dourados. Às 16 horas, a palestra O que são línguas tonais? A língua Suruipaité, uma das línguas tonais do Brasil, a ser proferida pelo aluno Eduardo Leonardo Pereira de Freitas, do Sigma, e também pesquisador júnior do Laboratório de Línguas e Literaturas Indígenas Brasileiras da UNB. Às 16h30, a palestra Metáfora nas Línguas Indígenas Brasileiras, do professor mestre Lucas Barbosa, do Instituto Federal de Brasília, e também pesquisador do Laboratório de Línguas e Literaturas Indígenas da UNB. Às 17h10, a comunicação Os Indígenas de Rondônia, sob o olhar de Franz Casper, a aluna de graduação e pesquisadora do Laboratório de Línguas Indígenas, bolsista de iniciação científica, Isabela Pereira dos Santos. E, finalmente, às 17h30, a última palestra, Língua, Cultura, Identidade e Educação, relato de experiência de uma professora indígena, a ser proferida pela professora Edith Xerente. E às 18h10 nós faremos o encerramento. Então, eu vou dar a palavra agora à professora Ana Adelina Lopo Ramos, minha colega, que vai tratar de um assunto de extrema importância, que é o português como língua adicional em contextos de sociedades indígenas. Boa tarde para todos e todas. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite da professora Ana Sueli, super generosa comigo, por me conceder esse espaço, para que eu apresente em primeira mão esse trabalho que a gente vem pensando na UNB, eu juntamente com o professor Rodrigo Albuquerque, a professora Cibele Brandão, a professora Márcia Niederauer, a professora, outros professores que estão envolvidos no ensino de segunda língua, e esse é um conceito que está sendo construído. Ele já vem sendo utilizado e ele está sendo construído, e por isso eu agradeço a oportunidade à professora Ana Sueli para apresentar esse trabalho. Também gostaria de agradecer aos indígenas brasileiros, aos inúmeros históricos indígenas brasileiros, por eu estar adentrando um campo que é de suma importância para a nossa identidade linguístico-cultural, e é uma responsabilidade muito grande para mim hoje. Eu me sinto com muita responsabilidade de apresentar uma teoria dentro de um escopo linguístico indígena, para o que eu recebi, com muita generosidade, dados, informações da professora Ana Sueli, e gostaria também de agradecer essa audiência, aos meus alunos, às minhas colegas, e a todos e todas que estão participando, aos colegas que estão participando dessa banca, sobretudo,
meu carinho e muito prazer em conhecê-los. Então, eu vou tentar fazer uma apresentação um pouco mais teórica no início, e depois eu vou trazer o conceito para o contexto, mostrando como, pelas leituras que eu tenho feito, pelo trajeto, pela história dos indígenas brasileiros, como esses dados indígenas têm contribuído para esse conceito, vamos dizer assim, ganhar mais robustez e, quem sabe, se solidificar. Eu coloquei língua adicional, pequeno ensaio sobre um conceito guarda-chuva, mas dentro dessa perspectiva das sociedades indígenas. A primeira coisa que eu gostaria de comentar é como essa palestra aqui, como essa fala minha, não sei nem se tem estatuto de palestra, mas essa fala, ela vem compreendendo o conceito de língua. Então, para isso, eu trouxe 3 conceitos de línguas distintas, mas que se complementam no final, que são usados na perspectiva de uma língua que não é a primeira. A gente tem evitado o nome língua materna, porque muitas comunidades étnicas não adotam esse termo. Então, a gente vincula mais ao conceito de primeira língua ou L1. Então, esses conceitos que estão aí de compreensão da concepção de língua, eles estão associados tanto às teorias cognitivas, que explicam a aquisição e a aprendizagem de uma língua, pelo menos as principais com as quais a gente trabalha no ensino, como também traz desdobramentos para as abordagens. Então, o primeiro conceito que a gente coloca é a língua com foco na estrutura. Nesse sentido, ela é desencarnada, descolada do ser cognitivo, que são os usuários e aprendizes, e também ela é descolada da questão social e da questão cultural com a qual a língua estabelece uma relação quase de amálgama. Língua e sociedade e cultura, elas estão amalgamadas. Então, as teorias linguísticas tentam fazer essa abstração da língua como sistema meramente por uma questão teórica de filiação à teoria que os pesquisadores querem desenvolver suas pesquisas. Depois eu trago a língua com a função, com a perspectiva da função. O foco no uso, sem considerar, no entanto, a relação entre o contexto e o sujeito cognitivo que a usa. A língua como função está muito ligada àquelas teorias funcionalistas iniciais, do funcionalismo inicial do Jacobson, que vê aquelas funções da linguagem, mas que vê no receptor a questão apenas como um aspecto mais receptório, mais receptivo, e não de interação. E o terceiro conceito, que é o ideológico e interacional, que ele não desconsidera os anteriores, mas ele avança. Ele traz a língua com foco na construção do conhecimento linguístico, na relação dinâmica das instâncias interacionais, das práticas sociais envolvendo o sujeito e sua relação com o mundo exterior, em um movimento dialético. Quer dizer, a perspectiva não é mais na língua como algo abstrato, mas é como um construto sócio-cognitivo-cultural. Então, ela envolve a sociedade, essa concepção, ela envolve os sujeitos cognitivos, porque são eles que falam, e envolve o contexto social e cultural. Então, esta fala de hoje, que aqui eu estou pronunciando, eu estou trazendo a língua mais numa concepção ideológico-interacional, porque contempla os aspectos internos ao indivíduo e externos a ele. Essa concepção, cada concepção dessa traz um desdobramento do ensino.
quando a gente concebe a língua, a abordagem é mais estruturalista. E o foco está mais focado no papel do professor como dono da verdade e, tradicionalmente, com um certo autoritarismo. É claro que a gente pode encontrar perspectivas de sistema em que o professor também prestigia o aluno e, em algum momento, focaliza a estrutura. Mas, tradicionalmente, o conhecimento é parte mais do professor. A disfunção, a abordagem é mais cognitiva, mais comunicativa, e ela está voltada para o uso linguístico, mas só como modelos. A gente aprende a língua como modelos. Por exemplo, se eu for aprender alguma língua munduruku, por exemplo, é preciso que eu entenda alguns modelos de comunicação, como se comunica nessa comunidade, para que eu não traga problemas antropológicos, tanto para as pessoas locais, como para mim também. Então, os modelos de comunicação no munduruku também são importantes. Acontece que uma língua ela não pode ser somente entendida como sistema nem em sua função. Ela tem também de ser entendida nas questões ideológicas, porque isso traz todas as questões voltadas, todos os aspectos, todas as idiosincrasias de cada cultura. Então, a construção, ela é uma co-construção. Na medida em que eu chego na etnia, na comunidade, tanto eu levo o meu conhecimento prévio, como eu também adoto, naquele momento, eu entendo e interajo para que eu me familiarize e as pessoas da comunidade se sintam familiarizadas. Então, é uma co-construção. Por exemplo, eu vou coletar dados do munduruku, por exemplo. Então, eu chego lá, eu vou colocar os meus colaboradores como co-partícipes da minha pesquisa. Do mesmo jeito, se eu for, por exemplo, ensinar o português dentro da comunidade. Eu vou partir de coisas locais para construir mesmo conhecimento do português, que é de outra prática social, não importa. Eu preciso entender e ter o meu estudante, o meu aprendiz como meu colaborador. Então, o conhecimento está na relação de um ser cognitivo socio-historicamente situado, porque a pessoa que está na etnia, na comunidade, é quem sabe das suas práticas e quem sabe é quem vai determinar o meu plano de curso para que eu atue ali, para que seja significativo para essa comunidade. Eu não vou ensinar qualquer coisa do português, tá bom? Então, eu vou trazer para vocês a questão da nomenclatura que tem se usado tradicionalmente e por que eu estou trazendo um nome diferente. Em geral, se usa, para uma língua que não é L1, e depois a gente vai ver as especificidades, língua estrangeira, que é um termo amplamente usado por autores já consagrados, como Richard Andy Rogers, como Chameau e Omley, como vários outros autores que vêm usando historicamente esse termo. E ele é considerado, utilizado para entender a língua do outro. Mas, hoje em dia, a gente vê que esse outro traz uma acepção ideológica de estranho, que não, sabe, que não cabe mais esse termo nas mudanças migratórias e de mobilidade na situação atual do mundo. Segunda língua é um termo usado amplamente como língua que não é a materna, ou língua 1, mas adquirido ou aprendido em ambiente de imersão, regida pelas mesmas leis estatais. Eu coloquei língua materna porque esse conceito não é meu. Esse conceito é do Rod Ellis, da Revue, do Krashen, da Saville-Troike e outros. Então, eles entendem que segunda língua é, por exemplo, as línguas indígenas no Brasil em relação ao português. Se eu for aprender alguma língua indígena, possivelmente essa, do ponto de vista do Estado, será a minha segunda língua.
A contrapartida disso é que qualquer pessoa da comunidade indígena ou da comunidade surda, que tem uma outra estrutura de comunicação, vai aprender o português, ele tem o português como segunda língua, porque é assim que o Estado reza. E é essa discussão que eu estou trazendo hoje para vocês, tá? Também nós encontramos a acepção de língua internacional, que é usado muitas vezes para o estatuto de língua estrangeira. O inglês, por exemplo, é considerado uma língua internacional para muitos países. Mas, por exemplo, o português na Guiné-Bissau é quem é considerado a língua internacional. Então, esses estatutos são muito complexos, porque cabem em algumas situações e em outras não, tá? Esse conceito, ele é resgatado por Lefa, Wilson Lefa, colega nosso, meu e da Ana Sueli, e pela Irala, Vanessa Irala, que é uma pesquisadora vinculada à pesquisa do professor Lefa. Tem a língua do vizinho, que é um termo usado para nomear a língua por critério de aproximação geográfica, como é o caso do México, por exemplo. Vamos pegar México e Estados Unidos. Numa relação geográfica, o espanhol mexicano seria a língua do vizinho, do americano, e o inglês seria a língua do vizinho do México. Mas vocês acham que somente considerar um termo geográfico hoje permite que a gente atribua inglês ou México como línguas vizinhas? Eu acho muito complicado, porque vizinho, o termo vizinho, ele traz outros traços sêmicos que é de aproximação, é de, vamos dizer, de familiaridade, até de uma certa intimidade, coisa que não está acontecendo entre o México e os Estados Unidos hoje. Não só lá, em muitos países acontece essa questão, né? Se a gente pega casos como, por exemplo, catalão e espanhol, na Espanha é muito complicada essa relação. A gente vê, inclusive, que traz desdobramentos políticos muito fortes. Língua de acolhimento. É um conceito que surgiu, ele foi usado efetivamente em Portugal pelos anos 80, e hoje ele está sendo revisitado por quem trabalha com língua para imigrante e para indígenas, que procuram outros processos, que participam de processos de mobilização para que essa língua envolva essas pessoas, tá? É um termo que contempla um olhar humanitário que se dirige ao que chega, seja por condições voluntárias ou porque teve que sair forçado do seu país, de sua comunidade, tá certo? Esse conceito ele foi cunhado, foi proposto em Portugal por Ansan. A Grosso usa também, a Grosso é uma professora da Universidade de Macau, colega nossa. Na França ele é muito utilizado pela Udra, pela Joelle. No mundo inteiro está sendo usado esse termo língua de acolhimento. E língua de herança também é um outro termo que vem sendo usado, e ele está relacionado a contexto de imigração, né? A contexto migratório. Então, por exemplo, as comunidades indígenas que moram em Brasília, vamos pegar o contexto de comunidade indígena, possivelmente a escola vai abrir, é para isso que nós estamos trabalhando em projetos, para que as comunidades indígenas não percam sua língua e não deixe de passá-las para seus filhos e para os seus netos. É aí onde configura a língua de herança. No mundo inteiro tem exemplos disso. Nos Estados Unidos, na Europa, em todo canto que você chegar, que tiver brasileiro, que tiver chinês, tem uma comunidade, e nessa comunidade se fala aquela língua do país originário daquelas pessoas, e essa língua fica configurada como língua de herança. A professora Maria Luísa Ortiz é aqui no Brasil uma das pessoas que trabalham veementemente, está criando um observatório de língua de herança, e é colega nossa, é professora do nosso curso de pós-graduação, colega minha e amiga minha e da Ana Sueli. Dito isso, eu vou focar na questão da língua estrangeira em segunda língua. Exatamente para trazer o contexto da língua indígena, mostrando a minha discussão em termos de segunda língua e língua adicional.
Segunda língua, como a gente já falou, mas aí eu estou trazendo o conceito da Saville Troik, é tipicamente uma língua dominante, oficial ou socialmente necessária para a educação, emprego e outros propósitos básicos. É, por vez, adquirida por membros de grupos minoritários ou imigrantes que falam outra língua como materna. Em sentido restrito, é termo contrastante com o termo na lista que eu vou apresentar. É porque ela coloca a lista abaixo, logo. Língua estrangeira é aquela não amplamente usada em contexto social imediato dos aprendizes que podem usá-la para futura viagem ou situações comunicativas, transculturais, ou estudada como componente curricular, escolar, mas sem aplicação prática. Esses dois conceitos também, desculpe, professora Flávia Pires, eu deixei de lhe conferir os créditos, mas eu vou colocar também a da professora Flávia Pires. Para isso, a Pires estabelece a seguinte tabela. Ela coloca como segunda língua a língua não nativa do aprendiz dentro de fronteiras territoriais em que a língua tem função sociopolítica reconhecida. O português para os indígenas, para os surdos. Língua estrangeira. Língua não nativa do aprendiz dentro de fronteiras territoriais em que a língua-alvo não tem função política. Então, a língua estrangeira, por exemplo, é o inglês, nesse sentido aqui, aprendido por nós. Língua oficial, a segunda língua é a língua oficial do país em que reside o aprendiz. Língua não oficial, a estrangeira é uma língua não oficial do país em que reside o aprendiz, como eu acabei de falar sobre o inglês. A segunda língua é essencial para a participação plena na vida social, política e econômica do aprendiz. A língua estrangeira, secundária para a participação plena na vida social, política e econômica do aprendiz, lá no país, né? E a segunda língua, aprendizagem formal mais informal, e a língua estrangeira traz a aprendizagem, ela é aplicada dentro de uma perspectiva da aprendizagem formal. A professora Flávia Pires, que é autora do quadro, e juntamente com Saville Troik, também estabelecem as distinções entre o que é segunda língua e língua estrangeira. Na minha leitura, vou até voltar ao quadro, ela está considerando sempre aspectos objetivos. E são esses aspectos objetivos, quer dizer, do lado externo do indivíduo, do sujeito, que são regidas as leis, são elaboradas as leis que vão reger as políticas linguísticas. Então, o português é atribuído como segunda língua para a comunidade indígena, para as comunidades indígenas, e para a comunidade surda no Brasil, por exemplo, por critérios objetivos, certo? Mas, e é língua oficial. Mas, embora a Constituição de 88 reconheça que as línguas indígenas são línguas brasileiras, reconhecidamente brasileiras, e por isso o país é multilingüe, além daquelas faladas no sul do país. Ela não atribui, da mesma maneira, um estatuto oficial às línguas indígenas. Então, aí eu já vejo que o critério da objetividade fica um pouco, vamos dizer, fica um pouco movediço. É difícil a gente considerar uma língua oficial. Claro que a língua portuguesa ela é falada, não estou depauperando o papel oficial que ela cumpre, mas eu acho que, a par disso, as línguas indígenas precisavam ser revistas de algum modo. Porque, por exemplo, se eu aprendo, pelo critério da objetividade, se eu aprendo o Munduruku, não significa que eu esteja aprendendo uma segunda língua, por essa regra. Porque, primeiro, ela não é língua oficial, embora ela seja reconhecida, e, por outro lado, tem questões minhas particulares, cognitivas, que não me conferem o Munduruku como segunda língua. Eu vou avançar e vou mostrar por que é que eu estou falando isso e por que é que eu estou me colocando para falar de contexto, de critérios subjetivos. Por isso, pelos critérios objetivos, ela não contempla aspectos cognitivos do sujeito aprendiz,
nem seu conhecimento linguístico prévio, sobretudo quando se trata de sujeitos multilingües, como é o caso de grande parte, pelo que eu li, das comunidades indígenas. Então, para mim, esses termos, língua estrangeira e língua segunda língua, eles têm limitações e muitas vezes, eu não estou dizendo que eles não possam ser aplicados, mas muitas vezes eles são inadequados terminologicamente, principalmente na situação atual que a gente vive, que é a situação da pós-modernidade, onde os limites são limítrofes, movediços, as identidades são líquidas, são fragmentadas. Então, isso traz, eu acho que a gente precisa ver, às vezes, para um outro contexto, esses termos não sejam adequados. Então, eu faço as seguintes perguntas. Como atribuir aspectos exclusivamente objetivos, leis estatais, funcionalidade, para denominar algo da cognição do sujeito, sobretudo em comunidades multilingües e multiculturais? Como denominar a língua do outro de estrangeira em um mundo movediço em suas fronteiras, sobretudo diante dos atuais processos migratórios e de mobilidade dentro do país? Como ficam as identidades nesses contextos, considerando a língua como aspecto integrante da sua identidade da cultura e do sujeito cultural, lógico. A situação indígena brasileira é um exemplo disso. Por isso que eu estou trazendo uma reflexão em relação ao português como L2. Eu não estou dizendo que não possa ser como L2. Eu estou levantando uma discussão e se eu falar alguma coisa que não seja compatível, coerente, gostaria de ouvir os indígenas que estão nessa banca, os professores que trabalham com língua indígena, historicamente, quero contribuições, porque quando a gente escreve, a gente apresenta trabalho, a gente se expõe, eu não tenho medo de me expor. A situação da indígena brasileira é multilingüe, plurilingüe, não é só uma questão de 3 línguas, são várias, muitas vezes, né, envolvidas nos processos. O contato linguístico que é responsável por essa pluralidade é regular nas comunidades que se avizinham e até entre outras. Os casamentos interétnicos, né, entre as comunidades traz uma questão até nova, não é? Que muitas vezes é de abstrato linguístico. A tua língua não é a que eu quero, mas a tua também não é a que eu adoto. Então, vamos ver como é que a gente discute isso, né? Essa questão do abstrato é muito importante nos contatos linguísticos. Vejamos o caso dos pidgins. Eu, como minha dissertação de mestrado foi na Guiné-Bissau, então eu tenho uma certa, vamos dizer, conforto de falar nisso, né? O pidgin que trouxe os desdobramentos para o surgimento da língua crioula, não só na Guiné-Bissau, como em Curaçao, na África do Sul, em vários países que adotam a língua crioula, não é? Crioula não porque é negra, mas porque a partir da criação, é a resposta de resistência das línguas. Eu não adoto a sua, mas também vamos entrar aqui no acordo, né? Então, essa questão do contato linguístico eu acho muito importante para considerar. E o conhecimento ativo de fala ou passivo da língua de outra comunidade. Então, a gente vai ver que tem comunidades indígenas que, mesmo não falando, eu estou falando isso para indígena, eu peço desculpas, mas é porque eu estou falando também para os meus alunos, que às vezes não têm, e para outras pessoas que não são da área. Então, tem pessoas que não falam determinada língua, mas têm o conhecimento passivo dela, entende. Então, isso precisa ser considerado, porque o entendimento já traz questões de interlínguas importantes. Então, eu trouxe algumas situações para ver se configura o termo que eu vou propor de língua adicional. Então, por exemplo, as situações que eu encontrei exemplares no que eu
que eu peguei para esta apresentação, que a fonte foi Arruda Câmara, Dalinha Rodrigues, que foi meu professor, meu mestre querido, Braga e Millen, 2011, quer dizer, uma coisa super atual, que no Alto do Rio Negro, a situação histórica, antes dos portugueses, já havia esse contato linguístico, e historicamente isso vem acontecendo mais ainda. Claro que a presença do português pode ter fomentado esse contato, mas antes disso já havia, né? Os 3 agrupamentos linguísticos geneticamente distintos na mesma área geográfica, como as línguas da família Aruac, línguas da família Tucano, os casamentos exogêmicos, não é? De línguas tucanos diferentes, as línguas da família Macu, já fazem ali, quer dizer, ali a pessoa não é monolíngue mais, ela já traz traços de outra língua. Então, como a gente atribuir, do ponto de vista da cultura e do sujeito cognitivo, o português como segunda língua? Quanto à lei estatal, não tenho dúvida disso, embora faça ressalva de que quando eu vou aprender uma língua, por exemplo, da família Tucano, ela não seja uma segunda língua para mim. Então, tem uma relação aí que não é um caminho de mão dupla, né? É um caminho de mão única, me parece. Ideologicamente e, vamos dizer, politicamente, eu não sei se é tão salutar assim. Situações recentes e atuais. Tucano com indígenas da etnia Baré e Baniuá, eu acho que é assim, e Curipacu. Macu com contato com outras línguas da região. As línguas do interflúvio, isso aqui eu achei espetacular, né? No Tocantins Mearim. Outras áreas multilíngues em que os falantes de diferentes línguas têm mantido uns com os outros contatos através dos séculos. Quer dizer, esses contatos é o ponto fulcral para que as comunidades indígenas não sejam monolíngues. Então, assim, dizer que o português, do ponto de vista objetivo e subjetivo, é a segunda língua, eu acho, assim, um pouco, sobretudo do ponto de vista cultural do indígena, sabe? Eu acho um pouco, vamos dizer, frágil. Terras indígenas do rio Guaporé. 9 etnias habitam a região e estão sempre em contato linguístico. Os Macurapi, com mais 8 grupos indígenas, olha bem, gente, na mesma região. Jabuti, Canoê, Uairó, Ajuru, Tupari, Aricapó, Aruá, Massacá e Cujubim. Veja bem a miscelânea, a riqueza desses povos linguisticamente falando. Não, e quando eu falo linguisticamente falando, eu estou falando culturalmente falando, porque a língua é cultura, né? A cultura não se produz sem a língua, já diz os autores que trabalham com antropologia linguística, não tem como separar. O Tomazello, quando propõe a teoria cognitiva dele, para explicar a origem do ser humano como um ser cultural, ele mostra exatamente o que é que faz o homem ser um ser cultural diferente das outras filogêneses. É a filogênese humana da linguagem. É ela que faz o ser cultural. É ela que traz o conceito de comunidade e que traz o olho sobre a ação participativa. Então, não tem como dissociar uma coisa de outra, embora, veja bem, eu não estou negando, em absoluto, jamais faria isso, que a estrutura da língua é importante. Você não tem como falar o português se você não tiver a estrutura de português. Mas, quando a gente ensina a língua, a gente não só deve ensinar a estrutura. Tá? Claro que há momentos que a estrutura a gente tem que explicar um pouco mais, mas ela tem que estar associada à prática. A prática social daquela língua-alvo. E outras que eu fiquei deslumbrada, né? As 16 etnias que habitam o parque. Gostaria até de agradecer a Ana Sueli
aqui pessoalmente pelo material. Eu já conhecia textos, mas sobretudo textos sobre Angetu, né, a língua geral, as línguas gerais, as duas línguas gerais. Quando a gente dá sociolinguística, a gente tem que trabalhar nessa perspectiva de um Brasil variadamente linguístico. Mas eu fiquei impressionada com a variedade, assim, estudando mais profundamente e verticalmente a questão linguística. Veja bem o tanto de etnias que habitam o parque, né? As línguas Camaiurá e Caiabe, da família Tupi-Guarani, do tronco Tupi. Essa história da família e do tronco que a Ana Sueli sempre fala para a gente, como a gente fica encantada, né? Porque a nossa família vem do tronco lá, do tronco, onde a língua hindu era a possível língua-mãe, a origem, como diziam os alemães, a Sprachen. E depois a gente viu que não era nada disso. Mas esse aqui, o tronco, está muito descrito, já bem descrito na literatura, né? E o Já, da família Juruna, do tronco Tupi, a Aueti, ou Auet, não sei como é que é a pronúncia, desculpem, família Auet, do tronco Tupi, a Mehinaco, o Adja, Iaulapiti, ou Iaulapiti, da família Aruac, a Calapalo, Ikipeng, Cuyucuru. Inclusive, eu li um texto sobre o Cuyucuru maravilhoso, que foi publicado na revista da professora Sueli, lindo texto, perfeito, sobre a variedade do português na comunidade, Matipu, Narucauá e Narovutu, família Caribe, que o povo pensa que é lá do Caribe, Kizedje, Tapaiuna, da família G, tronco macro-G, Trumai e língua isolada, que a Trumai é uma língua isolada. Então, como que a gente pode dizer que essas pessoas não já têm uma língua antes? E por que eu estou dizendo? Porque isso vai dar diferença no ensino para as questões de interlinguagem, sobre o que eu vou falar daqui a pouco, tá? Ainda tem a questão do Altingu, com Caiabe, Kizedje e o Já, que tem uma compreensão passiva, aquilo que eu falei, entende, e mútua de línguas vizinhas, em razão da convivência na mesma região, e devido aos intercasamentos, não é? Exogêmicos. Quer dizer, ali já é uma coisa espetacular. A variedade, a riqueza linguístico-cultural desse Brasil, que todo mundo fala, mas quando a gente começa a estudar a cultura indígena, a gente fica encantada, porque isso aí tudo já existia antes da gente chegar aqui, dos portugueses chegar aqui. Então, é um país realmente, verdadeiramente rico. Em todas as aldeias do parque, crianças e jovens que são frutos de casamentos interétnicos costumam dominar ambas as línguas dos pais. E há jovens que falam 4 ou até 5 línguas. Veja quem de nós, falantes de português como L1, fala naturalmente 3, 4 línguas. A gente fala porque a gente aprendeu, mas não porque a gente adquiriu. Então, eles são poliglotas ou multilingües, né? Quando não são crianças, são multilingües. Então, olha, desculpa, é exatamente o contrário. As crianças que falam muitas línguas são multilingües, os adultos que são poliglotas. Então, é de uma riqueza de cultura impressionante. Então, eu estou trazendo o conceito adicional, que não é um conceito que sou eu que estou propondo. Eu estou apenas propondo um artigo em que eu contemplo tanto o lado objetivo como o lado subjetivo. O professor Rodrigo Albuquerque, ele propõe também o conceito de língua adicional, mas numa outra perspectiva, embora seja do mesmo fundamento interacional, que é da teoria do Vygotsky, não é? Ambos, nós dois, partimos do mesmo princípio aquisitivo,
mas ele traz um tratamento mais discursivo e mais sociolinguístico e pragmático para o conceito. Eu trago mais um tratamento cognitivo para o conceito e político-ideológico, tá bom? Então, esse conceito, ele vem sendo discutido já em vários fóruns internacionais. Nós o vimos em Portugal há 2 anos, nós o vimos no México há 4 anos, nos Estados Unidos há 6 anos, na França já tem sido adotado por algumas pessoas. E aqui no Brasil, o Lefa, que é o professor Lefa com a Irala, o Elis, a Schlatter, no Rio Grande do Sul, eles usam, e o Rod Ellis nos Estados Unidos. Na verdade, Rod Ellis propõe esse conceito, e eu depois posso indicar o texto. Se todo mundo ler esse texto, vai entender que ele falou isso para a comunidade indígena. Porque ele diz, num país que há muitas línguas, e que só há uma língua oficial, como é o nosso, embora seja reconhecida a diversidade linguística, as outras línguas faladas pelos povos deveriam ser chamadas de língua adicional. É ele que começa a propor isso em 97. Veja que há um delay aí nós estamos em 2020, né? De mais de 20 anos. Não, 23 anos, não é? 23 anos. Então, não é uma proposição nova. Agora, em que medida eu estou propondo isso e em que contextos usar? Então, eu vou falar para vocês agora. Primeiro, eu estou advogando em defesa do termo língua adicional, porque ela pressupõe uma relação menos assimétrica entre as línguas adquiridas ou aprendidas. A prática social é o que determinará o uso de cada uma delas. Então, não é uma questão de assimetria, não vai haver assimetria. Vai haver um português que os indígenas aprendem, e os indígenas multilingües, eu, como falante de português, como Elim, posso aprender uma língua adicional, como, por exemplo, uma língua tucano, por exemplo. Não seria minha segunda língua, porque minha segunda língua é francês, mas é uma língua adicional para mim. Eu estou falando isso em termos de organização na minha mente, nas minhas estruturas mentais. A língua do outro não é mais do outro, do estrangeiro. A acepção menos marcada de estranho, de estranhamento, porque nós somos todos, hoje, não só na comunidade nacional, mas internacional, somos todos humanos. Eu não posso tratar um paquistanês que está aqui, numa necessidade, numa condição de vulnerabilidade, que são alunos nossos, como um estrangeiro. Ele está aqui, ele está pedindo acolhimento. O sujeito se coloca com sua identidade múltipla, líquida e fluida, como diz Bauman e como diz Hall. Não há espaço mais para esse tipo de tratar o outro como outro estrangeiro, né? Bauman fala disso com muita propriedade porque ele foi refugiado. Não considero o estatuto das línguas já adquiridas ou aprendidas se L2, L3, a não ser para fins didáticos pedagógicos. Nesse caso, o conhecimento prévio da língua do sujeito aprendiz deve ser considerado. Então, por exemplo, quando é que eu vou saber se o português é sua segunda língua? Se você, na hora que estiver assistindo aula comigo, você faz a interlíngua, que é a sua língua, com a qual você está estabelecendo relação com o português. Se é a sua língua 1, se é a sua língua que você aprendeu depois. Isso aí só vai importar, e eu nem sei se importa tanto, eu ainda estou repensando isso. Eu só quero saber quais são as línguas envolvidas na língua com a qual você está estabelecendo relação para o português, para aprender o português, porque eu quero saber se eu preciso atacar mais na fonologia, na fonética, no léxico, na sintaxe, na semântica, na pragmática, no discurso, onde que eu preciso atacar mais para que, quer dizer, atacar no sentido de onde eu preciso estimular mais exercícios, elaborar mais exercícios, para que eu promova um português mais bem-sucedido para você. E o conceito de interlíngua, os que eu acabei de falar, também é mencionado, porque o conceito de interlíngua, que foi proposto por Selinck em 1972, dizia que a interlíngua é um sistema que a gente cria entre a língua que a gente já sabe,
ele fala de L1 e o português, e aquela língua que a gente está aprendendo. Então, para mim, por exemplo, eu estabeleci a minha primeira interlíngua com o francês, a segunda com o inglês. Mas tem hora que, quando eu estou aprendendo, quando eu estou estudando o inglês, eu uso, por exemplo, e no lugar de and, para ser o i do português. Então, tem que saber quais são as línguas que estão ali envolvidas nos processos de interlinguagem. Então, eu não sei se essa categorização de L2, L3, L4, se isso cabe. Bom, isso é o que nós estamos discutindo, não estou fechada, tá? A discussão. E também o conceito de língua, de interlíngua, ele é revisto, porque para o Selinker, a língua é só sistema. Para mim, a interlinguagem é sistema e cultura. Então, quando eu vou fazer quando eu digo uma palavra numa língua indígena, é que eu estabeleço relações, por exemplo, cores. Quando eu uso essa palavra e eu estabeleço a relação com alguma coisa da natureza, a asa de um pássaro, isso eu estou trazendo os elementos culturais. Então, não tem como dissociar algo de outro algo. Então, para mim, língua é cultura e cultura é língua. Não tem como desestabelecer esta relação. Então, a língua adicional, para mim, é um conceito guarda-chuva. Eu vou dizer a vocês por quê. Porque, para mim, ela tanto é um hiperônimo, ela é qualquer língua que não seja L1, mas ela também se aplica a situações em que a gente não saiba dizer qual é a segunda língua do indivíduo. Então, vamos pegar o caso do indígena mesmo, que é exatamente a nossa banca hoje. Se eu pego um indígena que tem a língua 1 tal, e aprendeu L2, L3 ou L4, e ele vem aprender o português. Se eu considerar quais são as línguas que essa pessoa está mobilizando na mente, e eu não souber atribuir se é L2, L3, L4 o português, a língua adicional é um conceito que se estabelece, que é perfeito, que não fere a ideologia de ninguém, que não respeita as identidades, respeita as questões culturais, e é algo que você vai adicionar ao que você tem, não vai sobrepujar, não vai substituir, não vai aculturar, não, você vai somar, mas não é uma mera soma. Ela pressupõe uma relação menos assimétrica entre as línguas adquiridas ou aprendidas. A prática social, desculpe, vamos para ela. Interlíngua, nessa perspectiva, é um sistema linguístico entre uma língua que já se sabe e aquela ou aquelas que se estão adquirindo ou aprendendo, mas de modo situado, com implicações culturais, inclusive. Essa noção conduz a duas proposições. A primeira é de que a interlinguagem pode não ser desenvolvida necessariamente entre a L1 e a L2. Evidentemente, quando se trata de um aprendiz que já tem um domínio de uma língua, além da sua L1, como é o caso de muitos indígenas. Pode desenvolver com a língua adicional L1. Ele pode desenvolver já com outra língua que já foi adicionada a L1. Por afinidades sistêmicas, culturais, com aquela, por exemplo. E o segundo desdobramento disso é a de que a interlíngua não pode ser compreendida apenas em termos de interferência de sistema linguístico, mas também de categorização de mundo, o que a redimensiona na perspectiva de uma cognição socialmente situada. Porque eu defendo a cognição do ponto de vista social. É claro que há elementos internos do indivíduo, lógico, mas esses elementos internos biológicos, eles vão ser acionados por elementos que são culturais, também acionados biologicamente pelos outros indivíduos e pela sua cultura. Porque eu me assento em uma afiliação teórica vygotskiana, de que o conhecimento, e, portanto, o conhecimento linguístico, que é o conhecimento de excelência para todos os outros, na ideia de que o conhecimento se adquire ou se aprende pela relação intraindividual, portanto, entre indivíduos,
para depois ser intraindividual e, posteriormente, para ser interindividual novamente. Então, é uma relação dialética entre o mundo e o sujeito e o mundo, como eu me constituo nessa sociedade e como eu utilizo a língua para constituir essa categorização do mundo que eu tenho. Quando eu aprendo uma palavra do léxico, eu não estou aprendendo só uma palavra do léxico, eu estou categorizando o mundo, e a língua categoriza o mundo de formas diferentes. É por isso que o mundo não é predado. A gente, discursivamente, linguisticamente, é que constitui o mundo, a gente constrói esse mundo. Então, algo que é um valor para uma comunidade indígena, por exemplo, pode não ser para outra. As categorias linguísticas são distintas. Não é só o som da palavra, é o que é esse som dessa palavra, relação de referência, ela constrói o mundo. A referenciação de mundo, que eu acho que a gente não pode perder de vista, tá certo? Então, quando eu aprendo uma língua, eu não só estou aprendendo individualmente, eu estou aprendendo também coletivamente, porque o que eu aprendi foi coletivamente. Quando o indígena aprende uma língua, o português, ele não está só aprendendo ele está aprendendo ele toda a comunidade indígena que ele pertence, porque ele é fruto dessa comunidade e todas as suas relações de categoria, de valor e de crenças sociais. E religiosas também. Então, português, como língua adicional, me parece um termo que, como hiperônimo ou como aplicado em situações particulares, tem pertinência, é pertinente aos diversos contextos da comunidade, das comunidades linguísticas brasileiras. Primeiro, não anula a perspectiva multilingüe quando se trata de situações de Estado. É menos marcado ideologicamente quando se refere à relação de simetria com o português. Quer dizer, eles estão ali numa relação abstrata, e não uma relação de hiperstrato nem de substrato. Não implica ordem cronológica, na cronologia de línguas adquiridas ou aprendidas. Tanto faz CL1, CL2, CL3, CL4, não importa. Importa que língua com a qual o português está fazendo interlinguagem, ou que línguas. Considera as línguas com as quais estabelece interlinguagem na aprendizagem do português. Pressupõe e preserva os traços identitários do sujeito aprendiz. Porque ele vai ver como é que é aquela língua, mas, claro que como segunda língua também, ele não precisa fazer isso, né? Ele preserva, ele vai saber exatamente que as identidades na língua portuguesa se constituem dessa forma, as identidades na língua tucano se constituem dessa outra forma, tá? Estabelece relação entre o ambiente cognitivo, que é L1, L2, L3, que está na minha cabeça, e o âmbito objetivo. Pode ser língua de herança, pode ser língua de acolhimento, pode ser língua de vizinho, pode ser língua internacional, qualquer que seja objetivamente o atributo. O campo da cognição, porque contempla conhecimentos inter e intraindividualmente. Isso é que eu acho um espetáculo, tá? Você comunga os conhecimentos culturais, os conhecimentos de crença partilhada, tá? De mundo partilhado. E também, para mim, eu sempre vejo que a aprendizagem de uma língua, como língua adicional, para mim, ela adiciona, ela não substitui, ela não tem primazia sobre as que eu já tenho. Então, eu acho que, por exemplo, para todos os casos, existe língua adicional. E para aqueles casos mais controversos, que você não sabe se é 2, se é 3 ou 4, existe língua adicional. É isso que eu estou defendendo e estou me expondo. Aceito críticas, porque a gente está aqui para isso, e vou crescer muito com as críticas da audiência. Para finalizar, eu digo que língua adicional vai muito além de uma mera adição, porque ela não só adiciona, ela traz reconhecimento ideológico, respeito cultural, ela traz simetria, ela traz, por trás da simetria, ela é abstrata, esse conceito de língua abstrata. Então, por tudo isso, eu estou escrevendo, e baseado, claro, em grandes autores, como eu falei no início,
não fui eu a cunhar o termo língua adicional, mas a cada dia, porque eu trabalho com imigrantes em situação de refúgio, e também vejo que a situação brasileira é uma situação de mobilidade, às vezes mobilidade não voluntária de indígenas, inclusive tem as mobilidades voluntárias por querer, mas tem as involuntárias também. Eu acho que o termo adicional é um termo que pode ser um termo significativo para que a gente resolva contendas que possam surgir. Eu queria novamente agradecer a minha participação nessa banca. Não me sinto estranha, embora não seja da área de língua indígena, porque com a Sueli, com os colegas, eu sou sempre muito bem acolhida. E muito obrigada mais uma vez a todos que participaram da banca, a professora Ana Sueli, aos meus colegas que estão assistindo, aos meus amigos, aos alunos do PBSL. Obrigada e boa tarde. Vamos para a segunda apresentação. Boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, eu quero agradecer à professora Ana Sueli pelo convite, para poder participar desse mini curso de línguas indígenas. Oi, estão me ouvindo? Boa tarde. Ok? Nós vamos começar. Bem, boa tarde a todos e a todas. Bem, estão me ouvindo, sim? Bem, boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, eu quero agradecer à professora Ana Sueli pelo convite feito a mim e ao professor Catopi para participarmos e contribuirmos no minicurso que ela está organizando sobre línguas indígenas brasileiras, né, e agradecer também a oportunidade para que nós possamos compartilhar com vocês, né, um pouco do trabalho que nós estamos desenvolvendo com o Xicrim do Cateté. A nossa apresentação vai se dar em 2 momentos. Aliás, deixa eu me apresentar. Meu nome é Lucivaldo Costa, esqueci de me apresentar. Sou professor da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Estou na companhia do professor Catopi, que daqui a pouco se apresenta também, né? A nossa apresentação vai se dar em 2 momentos. No primeiro momento, nós vamos falar um pouco sobre o povo, a língua e a terra indígena Xicrim. Depois, falar também sobre a educação escolar indígena e falar do projeto que nós estamos desenvolvendo. E, no segundo momento, o professor Catupi vai apresentar a vocês algumas noções básicas da língua Xicrim do Cateté. Deixa eu ampliar aqui, para ficar melhor. Então, o título da nossa apresentação é a formação de professores indígenas Xicrim, aliás, a formação de professores indígenas para o ensino de suas línguas nas escolas, nas aldeias, o caso do Xicrim do Cateté. Então, como a professora Ana Sueli já havia falado no início da apresentação. Então, vamos iniciar falando um pouco sobre o povo Xicrim, onde os Xicrim vivem, quantos são, que língua falam, e aqui nós temos, né, a oportunidade, né, e o privilégio de contar com um Xicrim, né, que é professor de língua indígena e hoje atua como coordenador, né, no setor de educação escolar indígena, né, no município de Paraupebas. Então, esta imagem aí que vocês veem é a imagem da aldeia, da primeira aldeia, a aldeia Cateté, né? A maior aldeia onde há um maior número de habitantes. Então, o Xicrim do Cateté, atualmente, estão divididos em 5 aldeias, né? A aldeia Cateté, que é a maior e mais antiga, depois vem a aldeia Jujecu, a aldeia Ojã, a aldeia Pocro e a aldeia Camcrocro.
a reserva indígena, ou melhor, a terra indígena Xicrim do Cateté, está localizada no município de Parauapebas, no sudeste do estado do Pará. Tá? Catopi, você quer falar um pouco sobre onde vocês vivem, como vocês vivem, quantos são? Eu posso falar quantos são, né? Atualmente, os Xicrins somam aproximadamente 1.400 indivíduos, né? Eles falam a língua Xicrim do Cateté, que é cientificamente conhecida como Nebengocré, está afiliada à família G, tronco linguístico macro-G. Catopi, você poderia falar um pouco sobre como vocês vivem, o modo de vida na aldeia, como é que... Sim, boa tarde. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Boa tarde. Sim. Alô. Boa tarde a todos e a todas. Como o professor já tem falado um pouco sobre mim, eu me chamo Catopi. Eu sou da comunidade Xicrim do Cateté, moro em aldeia, atualmente eu estou morando em Parauapeba, por causa do meu trabalho. E como o professor tem me ensinado que a aldeia Xicrim do Cateté fica no município de Parauapebas, na verdade o nome da aldeia nem é Cateté, o nome da aldeia é Pucatinrã. Mas como o rio Cateté corta a nossa aldeia, aí por isso que os brancos chamam de Cateté. Aí a terra de Xicrim aí se juntou e ficou o Xicrim do Cateté. E o nosso modo de vida são divididos. Tem atividade das mulheres, tem atividade dos homens e das crianças e dos anciões, né? E cada atividade envolve a faixa etária. A nossa organização social é por faixa etária, por grupo. Temos 7 grupos dentro da comunidade, dividido por faixa etária de idade, e a gente nós mantemos a nossa linguagem ainda, muito forte ainda. Falamos em língua nossa, que é Nebengocré Xicrim, né? Mas tem língua G, e hoje a maioria fala a língua português, mas a gente não fala na língua portuguesa dentro da nossa comunidade. A gente fala mais língua Xicrim no nosso cotidiano. Aí, para conversar com outras pessoas que vão à aldeia, a gente utiliza a língua portuguesa para poder se entender. E hoje, as mulheres estão começando a aprender a linguagem portuguesa, porque eles não eram permitidos naquela época. Hoje não, hoje os caciques permitiram o estudo dela. Aí hoje a gente está nesse nível, porque ao longo do tempo, algumas coisas tem que mudar. A gente tem que acompanhar assim, o que está acontecendo hoje, tanto na cidade, tanto na aldeia, né? E é isso. Aí a gente vive ali da cidade até a nossa aldeia, o município mais próximo da nossa aldeia fica entre 102 quilômetros de distância da cidade mais próxima, mas nós morávamos aqui em Parauapebas desde quando o povo surgiu, né? Aí, com a chegada dos brancos, teve muito conflito, aí a gente foi empurrado até hoje, a gente está hoje. A nossa história começou assim. E é isso, professor. É contigo, professor. Ok. É interessante o Catopi falar que hoje as mulheres Xicrim estão aprendendo português, porque, por exemplo, eu trabalhei na aldeia Xicrim como professor de língua portuguesa em 2004, e naquela época as mulheres não podiam ir para a escola. Só as meninas, as crianças iam para a escola, mas quando chegavam na idade adulta, elas saíam porque precisavam, né, cuidar da vida da família, né, filho, etc. Hoje em dia, né, os caciques, como o Catopi bem mencionou, né, os caciques já permitem que as mulheres estudam. Inclusive, atualmente, nós temos uma aluna Xicrim fazendo licenciatura em matemática aqui na nossa universidade, Unifesp. E eu esqueci de falar também que o Catopi é aluno
de pedagogia do curso de pedagogia do curso do Parfor aqui da Unifespa também. E está concluindo já o seu curso, né, escrevendo o seu TCC na sua própria língua. Então, continuando. Vamos falar aqui agora um pouco sobre a educação escolar indígena, que, como vocês sabem, há uma diferença entre educação indígena e educação escolar indígena, sobre a qual a gente não vai tratar aqui. Mas a gente vai falar um pouquinho aqui do histórico da educação escolar indígena. Que educação foi implementada para os Xikrin? Então, a educação escolar indígena na aldeia Xikrin, né, chegou por volta lá da década de 70, né, com turmas apenas de 1ª a 4ª série. Né? E o que se aprendia nessa escola? Né? O que se aprendia nessa escola? O que se ensinava nessa escola? Então, a escola implementada pela FUNAI na década de 80, né, tinha por objetivo ensinar o índio a ler, escrever e as 4 habilidades. Né? Então, inclusive, essa era uma filosofia, né, que, inclusive, eu recebi essa orientação quando fui trabalhar lá em 2014, quando surgiu, que a gente vai falar daqui a pouco, o segundo segmento do ensino fundamental. Na época era de 5ª a 8ª série, hoje é 6º ao 9º ano. Então, a escola que surge na década de 80, né, tem esse objetivo. Né? E o que ela veiculava? Havia uma preparação de professores indígenas na década de 80 para que os indígenas fossem professores nas escolas? Não havia. Né? A língua Xikrin era ensinada na escola? Não. Conhecimentos da vida Xikrin, né, como a professora Ana bem colocou, língua e cultura, né, estão entrelaçados. Né? Então, é muito difícil a gente, embora exista, mas é muito difícil, né, você desvincular língua de cultura. Né? Embora existam situações em que a língua expresse, né, ou reproduza conhecimentos culturais de outros povos, como eu apresento para vocês aqui, esse livro, que é um livro feito por missionários Kayapó, né, de hinos na língua Kayapó, veiculando conhecimentos religiosos de outros povos. E aqui a tradução para a língua Mebenocré do Novo Testamento. Então, é possível a língua veicular conhecimentos de outros povos. Né? Mas é preferível e desejável que a escola veicule conhecimento da sociedade nacional, mas veicule também conhecimentos da comunidade local, do povo Xikrin. E isso não acontecia na década de 80. Inclusive, eu ouvia relatos, quando eu estava na aldeia, de que acontecia o seguinte: quando o aluno terminava a 4ª série, ele voltava para a 1ª, porque não tinha mais nada para fazer. Então, é como se a escola fosse uma espécie de passatempo ali, né? Não havia um planejamento, né? Pensando a longo prazo, uma formação de fato intercultural, bilíngue do sujeito Xikrin. Você quer falar alguma coisa sobre esse período, Catapi? Porque você vivenciou, né, como aluno, esse período também. Sim, não na década de 80, porque, só para terminar, o ensino de 1ª a 4ª série, ele aconteceu desde a década de 80 até 2003. Somente em 2004 é que foi implementado o segundo segmento do ensino fundamental, que a gente vai falar daqui a pouco também um pouquinho. Pode complementar. Como o professor tem mencionado em relação à nossa educação, porque naquela época, a situação era bem precária em relação à nossa educação escolar, né? Os materiais que era imposto para nós, era tudo em português. Aí as professoras que trabalhavam naquela época, ela não tinha essa preocupação de lidar com os alunos Xikrin, porque tudo que nós aprendíamos era em português, aí dificultava mais ainda em relação à aprendizagem. Por quê?
nós somos alfabetizados pela nossa família antes de ir para a sala de aula. Eu comecei já com 7 a 8 anos, comecei a frequentar a escola. Foi a minha primeira ida à escola, né? E isso tem marcado muito assim na minha vida estudantil. Por quê? Uma coisa que a FUNAI tem implementado na nossa educação é que nós aprendêssemos tudo em português. Mas tudo isso que aconteceu atrapalhou mais ainda a nossa educação. Porque quem terminava a quarta série teve que repetir porque não tinha como sair para poder cursar outras séries mais adiante, né? E tudo isso assim, tem nos atrapalhado muito. Nós estamos tendo essa oportunidade. Quando o município tomou de conta da nossa educação, aí teve esse avanço de primeira até o 9º ano, que é a 8ª série, né? E isso, assim, tem mudado muito, porque hoje nós temos, na atualidade, nós temos um professor específico para língua indígena, que trabalha com a nossa língua com as crianças, porque primeira série tem que ser alfabetizada as crianças na nossa língua. E atualmente a gente trabalha assim. É isso, gente. Certo. Vocês podem observar nessa imagem aí dos alunos na escola, e observe o que está no quadro, né? Imagens, né? Borboleta, e observe o que é que está sendo ensinado aí. Então, provavelmente deveria ser o estudo das vogais, né? Porque elas estão sendo marcadas aqui, né? Então, boneca, borboleta, aí mais aqui à esquerda, igreja. Então, vejam, né? O que está sendo ensinado e o conteúdo que está sendo também colocado, igreja, né? Qual a necessidade de falar sobre igreja numa aula para crianças? Então, aqui é mais uma foto dos alunos na escola, para vocês observarem, né, as imagens que estão sendo colocadas nas paredes, vejam, figuras geométricas, painel de leitura. Então, veja, como o Catopti falou, né, Oi, eu caí? Sim. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Ah, tá. Como que deu uma parada aqui. Como vocês podem observar, os xicrim são praticamente todos monolíngues na língua. Só os jovens e adultos é que falam português e não falam português com tanta proficiência, como o Catopti fala. Né? Mas as crianças não falam português. Elas falam a língua mebengocré, né? Elas entendem, às vezes, palavras em português. E como o Catopti falou, né? Elas foram há muito tempo, até 2018, segundo o Catopti me informou, elas eram alfabetizadas em língua portuguesa. Só agora, em 2018, mesmo com a prefeitura de Paraupebas, né, tendo tomado a responsabilidade pela educação escolar, né, indígena, né, e ter implantado o segundo segmento, né, da educação escolar fundamental a partir de 2004, as crianças, porque como eu trabalhei lá, eu via, as crianças eram alfabetizadas em língua portuguesa. Com certeza isso não dava certo, né? Porque como você vai alfabetizar, né, numa língua que não é a língua nativa do outro? É como se a gente fosse pegar os nossos filhos, falantes de português, e levasse para uma escola onde eles só fossem aprender a falar, a ser alfabetizado em russo. Né? Todo o cotidiano dele fora da escola seria em língua portuguesa. Toda a vivência, a socialização, ele teria a língua portuguesa, né, sendo responsável pela socialização, né, dele enquanto falante brasileiro. Mas, quando ele fosse para a escola, ele ia esquecer, seria um outro mundo. Né, ele teria que aprender russo. Então, teria muita dificuldade, certamente. Sem contar que na escola não há, né, material didático, né, para se ensinar a língua indígena também. Né? E mesmo, como o Catopti colocou, tendo agora o professor indígena para alfabetizar, os materiais usados são também materiais
enviados pelo MEC, que são os mesmos livros de alfabetização em língua portuguesa que qualquer aluno de qualquer escola do Brasil recebe. Então, não há uma preocupação com a elaboração de material didático na língua. Aí isso nos preocupa porque o que é que está havendo no espaço escolar? A gente chama, né, até publicamos um artigo discutindo isso, né, a questão da adiglossia, a relação diglóssica existente no espaço escolar, no domínio escolar, entre a língua portuguesa e a língua mebengoclé. Ou seja, a língua mebengoclé tem sido deslocada do domínio da escola, dando primazia para a língua portuguesa. Vocês podem ver aqui os murais, as figuras, todas em língua portuguesa. Tá? Então, e isso a longo prazo pode fazer com que essa língua que domina o espaço escolar pode começar a sair da escola e adquirir também outros domínios da vida social do Xikrin, né? E a coisa poderia piorar, né, ficar temerosa, se a língua portuguesa fosse para o domínio da família, que aí colocaria em risco a transmissão da língua, né? Então, pensando nisso, os professores indígenas, né, Xikrin, como Catopti, né, que foi meu aluno na época, na 5ª série, que seria hoje o 6º ano, ele e outros que hoje são professores na aldeia Xikrin. Estão me ouvindo? Oi? Estamos sim, Oi? Professor. Pode continuar. Então, como eu estava dizendo, Catopti, Bemnioniti e outros hoje, né, atualmente professores indígenas, entraram em contato comigo, né, preocupados com a situação da educação escolar do Xikrin. Por quê? Porque um povo praticamente monolíngue em sua língua tem uma escola desde a década de 80, né, e no século XXI, né, a sua língua não tem espaço na educação escolar. Então, eles, né, me procuraram dizendo que eles queriam, né, que a gente fizesse oficinas com eles, né, para pensar juntos e produzir juntos material que pudesse auxiliá-los no ensino da sua língua materna. No caso, na alfabetização e em práticas de letramento na língua materna. Então, nós fizemos 2 oficinas em 2 momentos, porque não é fácil a gente trabalhar, e aqui eu preciso pontuar isso, né, praticamente sem apoio de ninguém, né, sobretudo de quem deveria apoiar efetivamente, que seria a CEMED de Paraupebas. Né? Então, nós fomos, né, para a aldeia, né, com o apoio, claro, da universidade, num projeto de extensão que, na época, era a professora Tereza Maracaípe que coordenava, e nós tínhamos uma parceria com o pessoal da Fiocruz, né, que foram alguns cinegrafistas da Fiocruz, o pessoal da saúde também, né? Fizemos oficinas de vídeo com o Xikrin, eu e a professora Tereza fizemos oficinas de fonética e fonologia. Por quê? Porque eles queriam, agora, né, elaborar um sistema de escrita alfabética na língua para, a partir de então, né, produzir materiais na língua indígena para poder ensinar, né, na escola. Porque os professores, o Catopti pode falar depois, daqui a pouco, não estavam satisfeitos com essa escola que não fala do Xikrin. Parece que a escola Xikrin, que está lá nas escolas que estão nas 5 aldeias, né, é um outro mundo. Né? Por quê? Porque toda a vida da comunidade Xikrin, inclusive quando eles estão fora da aldeia, eles só falam na língua Xikrin. Você não vê um Xikrin falando português. Né? A menos que ele vai falar com alguém que não fala a língua deles, eles falam português, quem sabe. Mas entre si, eles só falam na língua indígena. Então, é como se a escola, o espaço escolar, fosse um outro mundo, uma outra realidade. Então, eles estavam, né, e ainda estão muito insatisfeitos com essa situação e com o posicionamento da Secretaria, né, de Educação, que não tem feito, né, um trabalho efetivo no sentido de promover
a educação escolar indígena bilíngue, diferenciada, específica, como regem os documentos legais, sobretudo a partir da nossa Constituição de 1988. Né? Catopti, você quer falar um pouco sobre essa questão? Catopti? Sim, já liguei o microfone. Porque vimos que a gente estava com... A gente não tinha material nem, né? Tudo que vinha da CEMED era tudo em português. Aí o professor teve que se virar para poder traduzir tudo que está em português para o Xicrim, para poder dar sua aula. Onde nós jovens, nós se reunimos para poder acionar a universidade para nos ajudar, para nós poder construir a nossa sistema de escrita, né? Aí que surgiu essa ideia de a gente fazer nosso livro. Por quê? Sabemos que desde o surgimento dos povos indígenas, nós nunca se preocupamos em escrever, de ter escrita, só na oralidade, mas é uma coisa assim que hoje me preocupa muito, assim, como professor, né? Aí nós fizemos essa conversa e pedimos que a faculdade nos ajudasse para a gente ter um sistema escrito, porque a gente quer escrever a nossa história, a gente quer registrar o que a gente tem. Por quê? Nós temos os anciões, que são livro vivo que a gente tem, né? Quando eles morrem, eles levam todo o conhecimento. Aí o que fica? Algumas pessoas assim que têm interesse de escutar, de ouvir ou de aprender alguma coisa passado tudo na oralidade, se continuasse assim, tudo na oralidade, daqui a um tempo vai acabar. Mas se nós registrarmos, aí ficaria tudo no documento, tudo documentado. É uma preocupação minha até agora, porque a gente vai ter que fazer mais, aproveitar os anciãos que estão hoje, né, que chegou essa pandemia, levou 7 anciãos nossos, são tudo são de grande importância, porque tudo sabe contar história, contar o povo da história, sabe canto, ensina um monte de coisas, já foram, o que ficou? Quase nada. Algumas pessoas tiveram oportunidade de ouvir, mas tudo a gente atualmente está na oralidade, mas a partir de hoje, né, a gente já tem um material para começar a escrever, e é isso, professor. Certo. Muito bem, Catopti. Me lembrou aqui o seguinte, que eu esqueci de comentar, que os professores Xicrim, né, têm acesso ao material em língua portuguesa, eles fazem a tradução, como o Catopti bem pontuou. Né? Mas vejam, eles vão fazer a tradução de um conteúdo, de uma realidade cultural diferente. Então, os indígenas, as crianças que estão sendo alfabetizadas, eles estão adquirindo conhecimentos outros, que não conhecimentos da sua realidade, né, biosocial e antropocultural. Então, é aí, né, que entra a importância da produção de material com os indígenas, pelos indígenas, né, para o ensino de sua língua nas escolas. Por quê? Porque através da produção de material, os alunos também, né, vão aprender fatos, né, da própria cultura, vão adquirir conhecimentos da própria cultura, da própria realidade também. Porque se só ensinar coisas da cultura nacional, né, isso pode também gerar, a médio ou longo prazo, ou até mesmo a curto prazo, um sentimento negativo do indígena com relação à sua língua, à sua cultura. Né? Como eu ouvia, né, eu não sei se era brincando, né, em 2014, quando eu trabalhei lá como professor, o indígena falava assim: eu não gosto da minha língua que só tem K, Y e W. Né? Não sei se ele falava brincando, mas assim, era um depoimento que expressava um descontentamento com a sua língua por conta disso. Por quê? Porque o português é a língua de maior prestígio na sociedade nacional, no entorno deles. Então, daí a necessidade também, né, de a gente trabalhar em conjunto, né, para fortalecer a língua
sobretudo na escola, né, para que os alunos, para que a comunidade, né, tenha cada vez mais consciência de que é possível, né, aprender português, é possível aprender a cultura do outro sem deixar a sua cultura, né? É possível ser xicrim aprendendo a língua e a cultura dos brasileiros. Então, as duas coisas, né, não são incompatíveis. É possível, né, você adquirir, aprender a língua, né, e aprender aspectos da cultura nacional, né, sem deixar a sua de lado, né, como queriam, né, por exemplo, a educação colonial. Então, aqui nessa figura, né, está exemplificando as atividades que nós desenvolvemos lá para a apreensão dos sons da língua. Né? Então, nós pedíamos para que os participantes, que eram professores xicrim, e também houve, né, a participação de muitos membros da comunidade. Então, eles falavam palavras, a gente registrava no quadro, e depois foi fazendo a gente foi mostrando a relação dos sons existentes na língua dele com a representação alfabética. Tá? A gente falou também de dígrafos, né, encontros consonantais, e discutiu bastante também como, né, escrever certos sons. Por exemplo, o som do tchê, né, o som do i, né, semivocálico. Por quê? Porque como o Mebengocré já tem uma escrita feita por missionários para a variedade caiapó, e o xicrim tem acesso a essa escrita por meio do Novo Testamento e do livro de Inários, que eu mostrei há pouco, né, houve, né, por conta de um pastor xicrim, não sei se Catopi lembra desse episódio, que se colocou contra a nova proposta que estava sendo feita pelos próprios participantes xicrim, porque, assim, nós, né, na verdade, eu não fui sozinho, nós não fomos lá na aldeia fazer um minicurso, né, para dizer como tem que ser. Nós fomos apresentar, né, aspectos científicos de como, né, elaborar um sistema de escrita alfabética, mas ficou tudo a critério deles. Nós mostramos possibilidades, tipo na palavra chere, que está aqui em cima. Você pode escrever com TH, você pode escrever com X, você pode escrever com TJ, então fica a critério de vocês. O que vocês acham melhor? Né? A palavra boi, por exemplo, os caiapós escrevem a palavra boi, que é o verbo chegar, com NH. Né? Os xicrim decidiram escrever com I. Né? A palavra para, tipo, ngrei, nome feminino, ngrei, eles escrevem com NH. Os xicrim decidiram que vão escrever com I. Então, assim, a gente deixou bem claro que a escrita alfabética, ela é, de certa forma, uma convenção. Então, que fica a critério da comunidade decidir como grafar os sons da sua língua. Mas, assim, à medida que se convenciona, todo mundo tem que seguir essa mesma regra. Tá. Então, nós fizemos 2 oficinas, né, de fonética e de fonologia, né, e nessas oficinas, nós fizemos também um trabalho de exercício com eles, em que eles produziam textos, né, para exercitar essa escrita. Vocês estão me ouvindo? Exercitar essa escrita, e muitos desses textos nós aproveitamos para elaborar, né, o livro que a gente chama aqui Xicrim do Cateté, Nhompioco Marimocrai Cadinayan, que é o primeiro material didático elaborado na língua xicrim do Cateté. Né? Qual o objetivo da produção desse livro? Né? É a promoção da língua e da cultura xicrim no domínio escolar. Como a gente já falou, no espaço da escola, quem domina ainda hoje é a língua portuguesa, né? Para tudo. Então, esse livro, e assim, é importante falar que esse livro não foi feito durante as oficinas. Nós aproveitamos alguns textos dos alunos, né? Mas esse livro foi mais, assim, digamos assim, feito, né, aqui em Marabá, sobretudo com o apoio, né? Apoio não, apoio, participação, e, na verdade, a palavra
esqueci a palavra agora, daqui a pouco eu lembro. Protagonismo, né, do professor Catopi e do professor Beppe Acá, que não pôde participar desse nosso evento porque está em aula. Então, por quê? Porque nós fazíamos o trabalho quando eles estavam aqui em Marabá, estudando, e entre uma folga e outra, a gente produzia textos, a gente produzia atividades, né, de alfabetização e letramento, pensava juntos, eu produzia, mostrava para eles, a gente corrigia. Foi um trabalho assim, muito grande, tremendo, e sem apoio, né, sobretudo de quem deveria apoiar na época, que é a Prefeitura de Paraupebas, né, através da Secretaria de Educação. Então, assim, muitas vezes eles vinham aqui para a minha própria casa, em finais de semana, fazer os desenhos, né, corrigir as atividades que a gente propunha para esse livro. Então, foi um trabalho muito árduo, mas assim muito prazeroso de ver essa obra pronta. E, assim, é importante destacar que a Prefeitura de Paraupebas, depois que o livro ficou pronto, se interessou em fazer a impressão. Então, já é um primeiro passo, né, para um trabalho em cooperação entre Universidade e Prefeitura de Paraupebas, através da CEMED. Né? Então, a Prefeitura imprimiu 1.000 exemplares, que já estão aí, só aguardando acalmar a pandemia, para se fazer como é que chama, Catopi? A entrega do livro, né? Eles querem fazer a entrega oficial, segundo a Prefeitura. A entrega oficial. Tá, você quer falar um pouco do livro, Catopi, assim, desse trabalho que foi, né, da importância do livro? Porque vai ser o primeiro livro, tudo escrito em Xikrin, né? Vai servir para alfabetização, de primeiro até o quarto ano, pode ser trabalhado. É um material riquíssimo que, com muita dificuldade, nós conseguimos terminar, né? Sem apoio de ninguém, sem apoio de nenhum órgão público, né? E, assim, com o apoio dos meninos também, que desenharam para nós, porque tudo que nós fizemos é em prol da comunidade. A nossa vontade maior era, de qualquer jeito, ter material didático, mas finalmente nós conseguimos ter esse primeiro livro, né, vai ser um dos primeiros, mas vai vir mais ainda. E é isso. Quando eu vi, né, já está tudo. Eu fui até o local onde está, recebi um livro. Eu até divulguei, os caciques já estão bem contentes com esse livro, mas a gente quer mais ainda, a gente não quer parar por aqui, a gente quer produzir mais livro em relação a livros didáticos, né? E é isso, gente. E uma coisa importante que precisa ser dita aqui, e a professora que me antecedeu já havia falado, que língua e cultura não estão desvinculados. Então, a produção desse livro casa também, né, língua com cultura, porque o aluno será alfabetizado, mas ele também vai desenvolver, o professor vai desenvolver com ele nesse livro, práticas de letramento, né, e os textos que compõem esse livro, todos dizem respeito à vida do Xikrin. Né? Todos dizem respeito à vida do Xikrin e foram produzidos, né, por Xikrin, né? Exceto os 2 primeiros que eu fiz com o professor Catopi, que eu queria falar sobre a nomeação das coisas. Né? Aí os 2 primeiros, eu fiz um texto em português e eles traduziram, o BPK, o professor BPK, fez a tradução comigo. Mas os outros textos, todos dizem respeito a algum elemento da cultura Xikrin, algum aspecto da vida sociocultural do Xikrin. E isso é importante, por quê? Porque você alfabetiza, você letra, né? E você faz isso a partir dos conhecimentos, da cultura Xikrin. Né? Então, isso é importante. Então, agora, eu vou apresentar rapidamente como o livro está organizado. Então, o primeiro capítulo trata dos fonemas vocálicos e consonantais do Xikrin e de seu sistema de escrita alfabética. Então, esse primeiro capítulo não é para ser ensinado na escola. A gente já havia conversado, né, Catopi e BPK. Esse primeiro capítulo é para o professor, né, ter um conhecimento sistematizado
da relação entre língua, ou da relação entre sons e escrita alfabética. Né? Quantos sons tem na língua xicrim, como esses sons se organizam, consoantes, vogais, vogais orais, vogais nasais, e depois há uma tabela, né? Um quadro aqui, uma tabela mesmo, né? Com os fonemas da língua, né? A representação alfabética, e na terceira coluna, exemplos na língua, com destaque para a letra que está em questão, com o som, né, que está em questão. Tá. A organização dos demais capítulos. Então, os capítulos nós organizamos, né, a partir dessas 3, vou chamar aqui de sessões, né, que a primeira é Aiguai, Piopiarém, Anhuiarém, Aiguai, Piognoo. Então, essas sessões são uma espécie também de metodologia de como desenvolver o trabalho a partir do livro. Então, vamos a um exemplo. Então, eu acho que esse aqui é um exemplo do segundo capítulo. Né? Aiguai, Piopiarém, Mekunina, Neidi, Mekunina, Ide. Então, aqui, né, na sessão Aiguai, Piopiarém, que seria vamos conversar, não é isso, Catopi? Então, nessa sessão, o que é que vai acontecer? O professor vai discutir com o aluno a respeito da figura e do título. É claro que as crianças não sabem escrever, não sabem ler e não sabem escrever também na língua. Mas nós colocamos textos e não palavras soltas, por quê? Porque nós não aprendemos a falar com palavras soltas, né? A gente aprende, né, conceitos e não palavras isoladas. Então, o professor vai ler o título do texto com os alunos, vai discutir e vai verificar o que os alunos podem inferir sobre o texto que está logo abaixo, que o professor também vai ler para os alunos. Então, aqui, a gente desenvolve o quê? A prática de oralidade, né? Que é uma característica dos povos indígenas, né? E dos povos xicrim, é claro, que são indígenas brasileiros. Né? Então, aqui, nessa primeira sessão, haverá, né, muito diálogo, né, para os alunos fazerem inferências sobre o que será que o texto vai tratar. Né? Então, aqui o título, Mekunina Mendi, Mekunina Idi. Vou passar para outra. Então, aqui seria o texto, né? Eu não vou ler aqui o texto, porque depois, na segunda parte da nossa apresentação, o Catopi vai ensinar, né, um pouco de xicrim. Então, mas aqui, né, seria o texto propriamente dito, em que o professor vai ler com calma, uma vez, 2 vezes, e vai discutir com os alunos. Né? Aiguai, Pioquiarém seria vamos assinar na mesma. Né? Agora, Anhuiarém. Anhuiarém seria a interpretação textual. Tá. Mas como seria essa interpretação textual? Seria escrita, seria oral? Né? Eminentemente, né, escrita. Né? Ou melhor, oral, vai ser oral. Por quê? Porque os alunos ainda não sabem escrever. Né? Estão no processo de aprendizagem. Então, a interpretação textual, no texto, logo após esse texto, há uma série de perguntas que o professor vai fazer e vai discutir com os alunos oralmente, os alunos não vão responder nada por escrito, por enquanto. Tá? Aí, haverá trabalho de campo, que seria um trabalho para casa, sobre o assunto que foi tratado nessa aula, sobre o texto, né, ou algo semelhante, mas a gente pensou no texto que foi tratado. O aluno vai conversar com seu avô, com a sua avó, seu pai, sua mãe, né? Uma pessoa experiente, né, que tenha, né, bastante conhecimento, e vai pedir para contar para ele alguma história relacionada ao que ele estudou na escola. Né? Num outro momento, quando o aluno voltar para a sala de aula, o professor vai retomar, né, essa atividade, vai pedir para que cada aluno, não sei se vai dar para todos socializarem em uma mesma aula, né? Mas socializar a pesquisa de campo, ou seja, o aluno vai recontar a história para os seus colegas e vão fazer discussão. Né? Porque o objetivo também é desenvolver a expressão oral do aluno. Né? Estimular, na verdade, porque isso eles já fazem no dia a dia, né, da vida tradicional, né? Desenvolvimento da prática de oralidade. Mas a escola também não pode se furtar disso.
né? Porque se a escola for ensinar só a ler e escrever, vai deixar de lado uma característica da própria cultura, né? Então, nós pensamos assim. Relacionados à história que ele socializou, né? E com a ajuda do professor, o aluno deve escrever algo sobre essa história. Então, uma coisa bem básica, uma palavra, uma frase simples, né? Aí fica a critério do aluno com o professor. A outra sessão, a Iguai Piogno, que essa sessão vai ser dedicada à metodologia de alfabetização, propriamente dito. Então, aqui, há atividades voltadas para que o aluno aprenda, né, o alfabeto, né, aprenda a relacionar os sons às letras alfabéticas. Tá? Então, as atividades relacionadas à codificação e decodificação do sistema de escrita alfabética da língua xikrin, sempre, né, com o auxílio do professor. Tá? Então, são essas 3 sessões básicas do livro, né, que eu vou chamar, que são uma espécie de metodologia que isso é aplicado, né, para que o aluno desenvolva, né, tanto a alfabetização, ou seja, o domínio do código, mas desenvolva também práticas sociais de letramento. Aprenda, né, a se expressar, a produzir gêneros textuais, né, outros que ainda não existem na prática social, na comunidade, mas que a partir também da introdução, da escrita, da leitura, eles podem também, né, criar novos gêneros, né, porque os gêneros, os gêneros textuais, eles surgem a partir da sua funcionalidade na comunidade. Então, são eles que vão dizer do que eles precisam. Né? Você quer falar alguma coisa, Catopti, antes das considerações finais? Não, depois eu falo, terminei, depois eu Tudo falo. bem. Então, para a gente encerrar essa primeira parte, né, o que a gente espera, né, e acha que esse trabalho, né, a formação que nós fizemos com os professores, que eu não detalhei aqui muito, porque eu queria falar, na verdade, mais sobre a produção do livro e a importância que ele tem para a comunidade xikrin, né, a gente espera que com, né, esse livro, que certamente não será o único, diminua a relação diglóssica entre a língua portuguesa e a língua xikrin no domínio escolar. É importante frisar isso, essa diglossia ocorre, né, no domínio da escola. Né? Promover o status da língua xikrin nesse mesmo domínio escolar, né, porque, por enquanto, a língua xikrin tem sido deslocada no domínio da escola, né, tendo o português como língua privilegiada, né, hegemônica ali no espaço escolar, e a formação linguístico-pedagógica dos professores indígenas para ensinarem a língua materna na escola. Né? Então, o que é que se quer nesse terceiro item aqui? É que, como a gente sempre fala para o professor Catopti, professor da EPK, a própria Edith, que vai falar daqui a pouco, que é a coordenadora do setor de educação escolar indígena do xikrin, esse livro, ele não não vai resolver o problema do xikrin, é um material que vai auxiliar, mas há necessidade de novas formações, de produção de novos materiais, de jogos educativos. Por exemplo, nós estamos preparando um jogo eletrônico educativo para que as crianças adquiram, né, o código escrito. A gente está produzindo, né? Também tudo por conta própria, né? Então, assim, a gente não tem recurso de lugar nenhum. A gente vai fazendo com parcerias, né? E com esse livro também a gente espera, né, estimular a formação de escritores e leitores indígenas, né? Porque a gente espera que eles, daqui a algum tempo, comecem, né, quando adquirirem, né, consolidarem a escrita na língua, comecem a escrever, né, os seus próprios livros, com o apoio da universidade ou de outras instituições, como a gente sempre faz. Né? A gente está aqui para dar o apoio, para trabalhar em parceria. Bem, e eu não posso terminar, né, essa primeira apresentação sem fazer aqui, né, um agradecimento público ao professor Jorge Lopes, né, que foi o responsável pela editoração, né, pela produção da capa do livro, pela editoração, na verdade, por construir o livro, porque eu dei para o Jorge, né, a boneca, e ele
fez essa belezura toda que está o livro. Então, eu quero aqui publicamente, mais uma vez, né, agradecer ao professor Jorge Lopes, né, pela parceria e pelo apoio, né, de fazer, como é que eu posso dizer, abraçar essa causa com o Chiclin e fazer o trabalho muito bem feito, né, voluntariamente. Aqui vai o meu muito obrigado ao professor Jorge Lopes. E aqui, Yambi Meikumen, que seria, é apenas isso, muito obrigado, né, por terem nos ouvido. A Topti, você quer falar alguma coisa para a gente terminar? Só falar um pouco para a gente poder terminar. Boa tarde mais uma vez a todos e a todas. E assim, agradecer a oportunidade de estar participando dessa oficina, né? E, sim, pena que tem pouco tempo para a gente poder explanar um pouco sobre o nosso trabalho, mas é isso. Minha kunima promete, né? Oi, Noré. Agora a gente vai passar para a segunda fase, que vai ser com o Catopi. Eu vou só compartilhar aqui os slides. O professor Catopi vai ensinar um pouco da língua Xikrin, né, para vocês. Espero que vocês gostem. Tá? Só um minutinho. Este aqui é a apresentação de slide. Vê se vocês conseguem visualizar aí. Aiguai, Nebengocré, Cabene, Arém. Consegue visualizar? Sim, consegue. Tá, então o Catopi é contigo. Eu vou passando, que você me diz quando passar, aí eu posso também fazer alguma inferência, aqui, algum comentário, tá bom? Então, assim, gente, é uma introdução bem básica, né, para vocês conhecerem um pouco da língua Xikrin. Sim, boa você tarde. Pode ler o título. Boa tarde. Aiguai, Mebengocré, Caben e Arém. Vamos falar Xikrin. Pode passar, professor, que nós já se apresentamos já. Saudações, né? Algumas palavras que a gente utiliza muito no nosso dia a dia, que é Akatimei, que é bom dia, Apkrumei, que é boa tarde, Akamanmei, boa noite, Arab Nabatem, eu já vou, ou tchau, Ai, Utem, tudo bem, vá, tchau. Inidi Katapti. Eu me chamo Katapti. Porque, na verdade, assim, a pronúncia certa seria essa, mas como a FUNAI tem registrado o meu nome como Katopti Xikrin, né, aí ficou, mas na verdade a pronúncia é essa, Katapti. Ibe Katapti. Eu sou Katapti. Moinangá Anidi Kuté. Como você se chama? É umas palavras que a gente utiliza muito no nosso dia a dia, quando a gente acaba estudando os professores que atuam na nossa área, né? É uma coisa assim, é uma coisa bem simples para vocês entenderem, porque quem sabe daqui um dia vocês podem ir na aldeia, a trabalho, ou a passeio, para já ter noções de como chegar e se cumprimentar assim, no cotidiano e não é isso, professor? Isso, o Catopi vai falar e depois vocês podem pegar a gravação, né, desse evento e treinar em casa quantas vezes quiserem. Vou passar para a próxima. Sim, professor, a gente vai passar. A frase de comunicação cotidiana, né? Tudo é bem básico, uma palavra, tudo rereca, não é nem tudo é rereca. Nhumna boi, é uma pergunta, Nhumna boi. Aí quer dizer, quem chegou? Aí a letra A, Banaba boi, eu cheguei, né? B, letra B, Mebenajoro na boi, que é os caciques chegaram, né? Mebenajoro na boi, os caciques chegaram. Aí a letra A, a letra B, ele perguntando assim, quem chegou? Aí a letra C já fala que é os caciques que chegaram. Aí na letra D é na boi. Topti, só um minutinho. Na letra C é Mencanejoi na boi. Tá, beleza, é uma correção, né? É Mencanejoi, que é um médico, né? Em relação ao médico. A letra D fala que
Pijanyan Joy Namboi, que é o enfermeiro, né? Chegou, o enfermeiro que chegou. A 2 é Nhum Namboi, é uma pergunta assim: quem chegou? Não, quem vai chegar, né? Quem vai ser Nhum Jé? Quem vai chegar? Nhum Jaboi. Aí letra A já pergunta, né? Kuben Jaboi, é o não índio que vai chegar. Letra C, Nebenajuro Jaboi, os caciques que vão chegar, né? Os caciques. A letra C já responde, Nebenajuro Jaboi. Mecanejuro Jaboi. Vou me confundindo aqui. Mecanejuro é o médico, né, que vai chegar. Aí tem, porque vai se ligando. E letra D, Pijanhana Joy Jaboi. E é isso, porque tudo a palavra assim, é bem básico, né, que pode ser entendido, pode ser entendido muito fácil, né, com facilidade, né, basta repetir umas 3 a 4 vezes já dá para entender. Aí tem outras agora aqui, com a imagem, ainda tem mais, olha aí. Isso. Essas frases de comunicação cotidiana, né, que tem a ver com a nossa realidade, que a gente pode ser utilizado também muito assim no nosso cotidiano, né, que é Moinanhá. O que é isto, né? Que, assim, se estiver perto, porque é Moinanhá. O cara do Tinanhá, que é milho, né? Esse é o milho. Aí o 4 já. Moinanhá. Aí já como se fosse um pouco longe. O que é aquilo? O cara do Tinanhá. É assim que a gente fala. Quanto é perto, é Ian. Quanto é longe, é Wan. É assim. Vamos lá, pessoal. Frase de comunicação cotidiana. Aí tem o mesmo sentido. Moinanhá. Piu Yarinja Nanhá. Que é Piu Yarinja, né? Já se refere à escola, né? Escola, Piu Yarinja, escola. E Moinanhá. Aí já é o que é isso, né? Piu Yarinja Nanhá. Quando se pronuncia Yan, porque está perto. Quando se pronuncia Wan, porque é longe, né? É isso, vou passar para outro. Passa para outro. As frases a mesma coisa. Moinanhá. Pediu já aqui é a farmácia, já referindo à farmácia. Aí Moinanhá, o que é isso? Pediu aí tem o mesmo sentido, assim, como quando se fala Yan, porque é perto, quando se fala Wan, é longe, né? É isso. Vamos lá. Aí é a mesma coisa. Moinanhá, Jograjã. Jo é farinha, Ngrajã é casa, seria casa de farinha. Nanhá, Jograjã Nanhá, que é perto. Moinanhá, que é isto, Jograjã Nanhá. Casa de farinha, é isso, mas se aproxima. É isso, vamos lá, professor. A frase, Moinanhá, é uma frase, que é isso, né? Nhumnauá, quem são esses, né? Que é Meprinanhá, são alunos, né? Eles são alunos. Quando estiver perto. Piugiaren, Meprinanhá. Qual? Meprinanhá, Nhumnauá. Aí, perguntando assim, quem são as crianças, né? Quem são, né? Quem são? Meprinanhá. Letra A já fala Meprina, que é os alunos, ou as crianças. Se referindo na letra B. Letra B já é Pio Yarinjoi Nanhá. Eles são os alunos, né? As crianças que são alunos. É isso. Isso. Vamos para a próxima, então. Para a próxima. Nhum Nanhá. Meprina Kubenkotukre Naikra. Aí já fala que a moça que está de roupa preta é minha filha. Aí minha printilha onde não biquar. Aí a outra moça é amiga dela. Aí, isso. Então, tem a ver com o nosso cotidiano. Complementa aí. Numnanhá. Quem é esse, né? É Idibe Boche, Kube Membenajuru. O nome dele é Boche, ele é o cacique da comunidade. A gente está com cacique da aldeia do Jecô. Isso, atualmente ele mora na aldeia de Jecô, ele é vivo ainda, ele é um dos índios mais velhos, ele é do tempo que o Paraupeba não era município ainda, desde quando eles estavam isolados, é o único que está ainda. Aí pergunta, uma pergunta, Nhum Nanhá, né? Quem é ele? Nhacarecampi Nanhá, Cube Uaiangá.
Nhacarecapim, ele é o pajé. Quando se fala Waiangá, é pajé. É isso. Tá para a próxima. Para a próxima. Nhui na minha print arec nhu. Aí já se refere onde eles estão, né? Sentado. Nhu é sentado. Aí minha print na Piogarinjal cam arec nhu. Eles estão em sala de aula. E é Exato. isso. Então, Catopia, aqui é importante fazer um comentário, é que quando se faz uma pergunta sobre alguém, né, onde fulano está, igual aqui, onde as crianças estão, eles sempre perguntam se estão sentadas, deitadas, em pé, né, então é importante, né, a gente chama do verbo posicional, né, então na pergunta eles querem saber, né, onde elas estão, sentadas, porque eles estão vendo a situação ou a posição em que a pessoa está. Sim. Ok, então vou passar. Acho que essa é a última, né? Se eu não estou enganado. Faz de comunicação cotidiana, né? Que é Irmã Pram, eu estou com fome. Irmã Coro, eu estou com sede. Icanró, eu estou com calor. Icanei, estou doente ou com febre. Imei, eu estou bem. Ipunu, eu estou mal. Quando se fala só por nu, assim já se refere que é coisa que não presta, que é ruim, essas coisas. Isso. Complementa aí, professor. Não, assim, só para tu explicar que a 15 e a 16, né, vocês também falam de forma abreviada. Eu coloquei separado para ficar bem mais fácil, mas vocês geralmente não falam imã, vocês falam né? Impram, né? Impram. Impram, imcoro, né? Na fala cotidiana, vocês emendam, né? É tudo mais rápido. Então, era isso, né, gente? Obrigado, Catopi. Obrigado a toda a audiência. Para a próxima apresentação. Isso, a próxima apresentação.